Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Não nos é fácil desvencilharmos-nos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A ansiedade fere-nos o ser. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. Trecho da mensagem Somos de Deus, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus nosso Pai nos abençoe nesta manhã de domingo. A mensagem de hoje tem o título Pequenas Regras de Desobsessão, do livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Procure, mais do que saber, dominar-se, mais do que agir, elevar, mais do que estudar, aprender, mais do que pensar, discernir. Procure, mais do que falar, educar, mais do que aconselhar, servir, mais do que escutar, compreender, mais do que perdoar, amparar. Procure, mais do que sofrer, resignar-se, mais do que amar, sublimar. Quando nos expressamos usando o modo imperativo do verbo, não queremos dizer que nós outros, os amigos domiciliados no mais além, estejamos a cavaleiro dos obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. Todos estamos ainda vinculados à terra. E na terra, tanto adoece o cientista que cria o remédio em favor dos enfermos, quanto os clientes que lhes defrutam os recursos da inteligência. Tanto carrega problemas o professor que ensina, quanto o aprendiz que se lhe beneficia do apoio cultural. Assim também na desobsessão. Todos os apontamentos quase se relacionam com o assunto, tanto se dirigem aos outros quanto a nós. Espiritismo em Marcha. Agenda. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realiza hoje, dia 12 de março, seminários temáticos. O primeiro terá como tema Mediunidade e Obsessão. O horário será das 8h30 às 17 horas. Contará com a participação de Dr. Alberto Goraebe, Dr. Dalton Santos, Dr. Hugo Martins. O local é na sede da instituição, a Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. A entrada é apenas 2 quilos de alimento não perecível. Melhores informações através do telefone 99965-0314.
O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, caracteres dos verdadeiros profetas. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tende a atuar, nula lhes resultaria a ação, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Onde encontrar uma instituição espírita?
AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, em Dianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta dos Espíritos. Deus criou iguais todos os homens, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, lemos: embainha a tua espada. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem também intitulada Embainha a tua espada, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a guerra sempre foi o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvairios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Ideias superiores e aspirações sublimes longamente acariciadas por nosso espírito. Construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz
com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos, assim, que em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde trazemos algumas perguntas com os temas que foram abordados durante a manhã. Mas primeiramente queremos reforçar o convite para o seminário que está ocorrendo hoje pela manhã na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. É o seminário Mediunidade e Obsessão. O seminário vai começar às 8h30 da manhã, daqui a pouquinho, e vai até às 17h. A entrada é apenas 2 quilos de alimento não perecível. Mesmo que não dê para você chegar aí no comecinho do seminário, mas o seminário vai durando o dia inteiro e você vai poder ainda aproveitar muitas informações dessa equipe de palestrantes, todos eles médicos, espíritas, que irão abordar a temática. Dr. Alberto Goraieb, Dr. Dalton Santos e Dr. Hugo Martins. Então, o endereço, repetimos aqui da SEEC, Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, no bairro da Cidade Jardim. O telefone é o 99965-0314 para maiores informações. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. Por quais sinais podemos identificar o verdadeiro missionário de Deus? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Traz a mensagem esclarecedora, dizendo a nós o seguinte: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado de sua influência moralizadora de suas obras, a missão de que é portador. Então nós somos aqui direcionados a observar através do comportamento moral que alguém, ao se colocar como enviado missionário de Deus, deve invariavelmente expressar. Não será através de fenômenos que chame a atenção, não será através de recursos de oratória, de envolvimento da plateia com as suas ideias. Não. O fundamento da diretriz colocada pelo Evangelho é as atitudes, é os atos, é o comportamento daquele que julga estar cumprindo na terra um mandato superior. Nesse delineamento colocado sob a luz do Evangelho,
nós nunca nos enganaremos a respeito de mensagens, de atividades que são exercidas por falsos profetas, por pseudos missionários, que muitas vezes apenas defendem seu interesse próprio. Apresentam-se perante o público indiretamente para receber prestígio e não poucas vezes pagamento financeiro daquilo que supostamente ele teria realizado. Então, se estivermos atentos às diretrizes do Evangelho, não haverá enganos. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nessa manhã. Deus criou todos os espíritos iguais. Como pode haver tantas desigualdades entre os homens? O livro dos Espíritos, como vimos hoje na questão 804, começa a resposta dizendo assim: Deus criou iguais todos os espíritos. Não criou ninguém através de privilégios, de qualidades inatas que o diferenciasse dos outros. Mas não obstante, nós encontramos uma variedade caracterizadora do homem, do comportamento do homem, desde a sua infância. Há crianças que desde os primeiros anos de idade apresentam características de sentimento, de comportamento elevados. São sensíveis às dores dos outros. Começam a expressar, muito cedo ainda, uma linguagem e uma palavra evidenciadora de que ela já nasceu com um potencial diferenciador de muitas outras crianças. Também não deixam de haver aquelas que desde os primeiros anos expressam uma tendência instintiva de desequilíbrio, às vezes de crueldade, até mesmo para com os animais, para com o trato das pessoas que se lhe aproximam e que deixam marcas expressivas de um passado deletério que essa criança traz. Ora, mas a espiritualidade deixa para nós enfaticamente claro, em destaque, que Deus não criou ninguém com privilégios ou qualidades que o diferenciasse dos outros. Então, qual a causa de tanta variedade de comportamento desde a infância expressa pelo homem? Os espíritos apontam a orientação da resposta, porque eles dizem em seguida: mas criou cada um destes espíritos a mais ou a menos tempo. Consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então aqui está a causa que diferencia tanto a criatura humana. É porque Deus não criou todos na mesma época. Aliás, como já nos informa Jesus no seu Evangelho, o Pai continua trabalhando, continua criando, e o seu Filho também. Então, podemos disso deduzir que a criação por parte de Deus sempre existiu e continua existindo. E a diferença que percebemos nos espíritos encarnados é originário
da época em que eles, como espíritos, foram criados por Deus. Quando passamos a observar deste modo, com essas informações que o Espiritismo nos traz, tudo se torna de fácil compreensão. As crianças, que apresentam muitas vezes facilidade de aprender, de dominar as matérias do colégio, trazem inatas em si aquisições de conhecimento e de estudo que já lhes facilitam, mesmo que de forma inconsciente, não percebida ostensivamente pelas pessoas, mas que é o reflexo das aquisições profundas que o espírito traz de outras existências. Então é aí em que nós somos direcionados a encontrar a razão de haver tantas pessoas de comportamento, de atitudes, de sentimentos diferenciadas na Terra. É porque Deus sempre cria e continua criando. E aqueles que são espíritos mais amadurecidos, que tiveram mais encarnações, que aprenderam mais, trazem de forma inata no seu psiquismo, no seu inconsciente, características facilitadoras a expressarem mais rapidamente o conhecimento ou a aquisição intelectual facilitada. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Emmanuel nos incentiva a lutar contra as sombras que ainda nos perturbam. A que sombras ele se refere? Emmanuel, na mensagem do livro Fonte Viva, é a mensagem Embainha a tua espada. Ao comentar essa passagem bíblica, que é uma passagem lá do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, Emmanuel nos diz o seguinte: o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos é, em nosso aprendizado cristão, fazermos a paz com o que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência. Então, que sombras Emmanuel se refere? Como percebemos na mensagem do benfeitor, não se tratam de sombras físicas provenientes das criaturas, mas Emmanuel aqui cuidadosamente nos traz a reflexão sobre o nosso passado, porque todos nós trazemos um passado de sombras que precisam serem combatidas, transcendidas. Elas são o resultado de nossas atitudes contrárias às leis divinas. Essas sombras se fixaram através de nossas tendências ególatras, dos desequilíbrios morais, e que não se apagaram pelo fato de estarmos reencarnados. Nós temos o esquecimento parcial de tudo aquilo que já fez parte das nossas experiências em outras encarnações. Porque, de certo modo, parte dessas experiências estão no nosso inconsciente.
O inconsciente é esse terreno fértil das sombras. E que, se não for devidamente cuidado, se manifestam em renovadas atitudes de desequilíbrio que podemos ter na nossa presente encarnação. E é por isso que Emmanuel adverte de que é para essas sombras que devemos dirigir a nossa atenção, a nossa luta. O problema, a dificuldade apresentada na experiência material durante a nossa encarnação podem e deve ser vista como um mecanismo de promoção espiritual, mas as sombras do passado precisam ser resolvidas. Estamos chegando assim aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia a todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.